Sejam muito bem-vindos aos Três Pontos. Primeiro, agradecer a Artes Filmes, essa casa que me amplia as possibilidades e, de alguma forma, pode também ampliar a sua. Hoje vai ser um processo bem legal, porque há algumas semanas eu já venho aí falando sobre terapias e outras terapias alternativas. E aí, em meditação, me veio de falar sobre a terapia com psicólogo, porque as pessoas começaram a perguntar, então, né, terapia, só as alternativas? Eu não, muito pelo contrário, são complementares, e aí hoje, assim, eu vou conversar com uma pessoa que é para lá de especial, que a gente estava até brincando aqui, é terapeuta do meu filhote, do Lu, que vocês conhecem já. Então, Ana, seja super bem-vinda. Delícia ter você aqui, viu? Eu que agradeço esse precioso convite para nós conversarmos sobre esse processo tão importante que é a psicoterapia. Super. Me sinto muito honrada. Eu que agradeço. A Ana Pontes, ela é psicóloga clínica, mãe da Alicia, já é mogiana, né? Já bebeu a aguinha aí. E veio hoje falar, então, sobre terapia, né? O que a gente chama de terapia tradicional. Então, Ana, primeiro, assim, explicar o que é terapia, né? Eu vejo que ainda, assim, por mais que já melhorou muito, as pessoas têm muita confusão ainda. Sim. Então, assim, o que é a terapia? Eu acho que vem num processo de evolução acerca do processo como um todo da psicoterapia, né, Lísia? Mas, para mim, assim, o que eu consigo pensar para nós começarmos a nossa reflexão, que é um processo de cura. Sim. Né? É um processo em que ocorre um encontro entre o paciente e o psicoterapeuta. Esse encontro tem duas vias e é um encontro de autoconhecimento, de florescimento, de descoberta de novas potencialidades, de fortalecimento de potencialidades que você já sabe que tem e de desatar nós, né? Então, é um processo em que você se descobre, se reconhece e consegue ocupar lugares novos na sua existência, né? Normalmente, ainda, as pessoas buscam a psicoterapia a partir de um momento de crise, né? E que é natural. Porém, muitas ficam, após resolver aquele momento específico de crise, pelos benefícios, né? Pelas preciosidades que você adquire nesse investimento que é o melhor que existe, que é em si mesmo. Não, total. E quando você traz isso, é muito legal, Ana, porque, assim, eu acho o máximo. E eu acho o set de terapia incrível, assim, o quanto traz sobre você, o quanto você se descobre coisas que você não estava vendo. E é engraçado, assim, porque às vezes, até hoje, às vezes eu tô com amigos falando, e aí eu falo de terapia, eu falo, mas você não tá bem? Eu falo, tô ótimo. E eu posso ficar ainda melhor, posso ver coisas que não... Porque todo mundo vai ter sua dor, sua sombra. Então, assim, sempre é um processo de muita, pra mim, de descoberta, assim, sobre mim mesma, sabe? E de acolhimento, né? Você se acolhe, né? Sim. É um espaço que ele é muito cuidadosamente construído nessas duas vias, né? Entre o psicoterapeuta e o paciente, em que você se olha, você se escuta sem julgamento, sem crítica. E que outro espaço nós temos essa possibilidade, né? A partir de um vínculo de extrema confiança, em que você se desnuda, você limpa os seus véus, tira os seus véus para que esse florescimento aconteça. É um processo que requer coragem, você sabe disso, né? Disciplina, verdade. É um processo profundo e rico, né? Muito rico, ninguém te tira, né? Todas as fundamentações, todos os fortalecimentos que você realiza nesse sólido solo emocional que nós temos, é seu. Né? E você utiliza recursos que você não sabia que tinha diante das adversidades da vida. Porque a vida, né, Lísia, se nós pensarmos, né, nós temos uma tríade da tragédia da existência humana, né? Que é o sofrimento, que é inevitável, independente de raça, época, credo. Todos nós vivemos e passamos por sofrimentos. Essa é a vida, esse é o movimento da vida. A culpa, né? Nós não somos perfeitos, então nós falhamos. E quando a gente só entra nessa engrenagem da culpa, o viver fica muito difícil, né? Então, acho que a terapia também traz um olhar do auto-perdão, né? De você conseguir enxergar as suas falhas de um outro lugar
E a morte, né, que é inevitável e que com a maturidade nós vamos dando conta da nossa finitude e da finitude de todos os que nós amamos, né, que tem uma relevância afetiva muito grande. Então, por si só, esse processo da vida requer um fortalecimento, uma sabedoria, um bem viver, né? Eu entendo que a psicoterapia é a descoberta do bem viver, né? Porque nós não estamos aqui para cultuar sofrimento. Nós estamos aqui para ser felizes, leves, apesar de todas as adversidades. Nossa, isso, adorei essa do bem viver, nunca tinha escutado. Isso faz muito sentido para mim, Ana, porque assim, eu tenho uma crença que assim, a gente veio para ser feliz. Sim. Né? E aí quando eu falo isso, parece que as pessoas, vai a gratiluz, a positividade, e não é sobre isso, assim, eu né, já vivi várias coisas extremamente difíceis, lutos, e assim, não é fingir que não. Né? Porque isso, e todo mundo vai acontecer isso com todo mundo, né? Não tem como, é o que você trouxe, a culpa, lutos. Só que assim, é você olhar para isso, conseguir transpassar e olhar que existe uma vida muito maior, né? Te convidando a todo que momento. Existe a possibilidade de transcendência. Exatamente. Né? Nós conseguimos nos expandir, nos alargarmos na nossa própria vida. E aí é um fluir, né? Você não fica tropeçando. Né? As adversidades acontecem, os desafios, mas nós nos superamos a partir de uma transcendência, né? Então, esse processo ele pode ser leve, apesar de ser firme, né? Requer firmeza nos nossos passos, mas pode ser leve. E a psicoterapia traz esse olhar para si mesmo, né? Essa descoberta dessa possibilidade. É sagrado. É sagrado, exatamente. É muito sagrado. Primeiro ponto, então, que a gente pode trazer aí sobre essa terapia. Eu acho que, num primeiro momento, pensarmos o porquê, né? O porquê de procurar a psicoterapia. Justamente para lidar com essas adversidades de uma forma mais leve, mais harmônica, mais equilibrada, que muitas vezes nós desconhecemos que temos essa possibilidade, esse novo lugar, esse lugar que a gente olha as coisas e a nós mesmos de um lugar diferente. Eu acho que abre espaços. É como se nós abríssemos janelas internas em que novos ventos podem circular, né? Então, o porquê fazer, né? Nesse ponto, né? De bem viver, de poder viver melhor. E assim, né? Não é porque eu estou super mal, às vezes pode estar assim, que é um grande gatilho aí para ir procurar, mas assim, não necessariamente. Você pode ainda estar melhor, né? Tá apertado, não tá bem. Puxa, é de abrir janelas mesmo, disso. Tem sempre novas nuances, né? Que nós podemos dar a nós mesmos, a tudo que nos acontece, né? Acho que é por aí, Lísia. Sensacional. Segundo ponto. Como é que esse processo se dá? Né, a partir desse encontro sagrado de um vínculo de confiança muito cuidado, de um respeito ao tempo interno, ao tempo emocional de cada um que ali se apresenta no processo e caminharmos juntos nesse tempo, se fortalecendo, descobrindo os recursos internos que aquele paciente tem, né? Então, você tem a possibilidade de descobrir e fortalecer o que você tem nas suas potencialidades, né? Nós temos uma capacidade infinita de escolhas e decisões muito além do que nos acontece. Nós não temos nenhum alcance do que está fora, né, Lísia? Mas de nós devemos ter. Sim. E eu acho que a psicoterapia ela acontece nesse cenário de você se colocar como eixo da sua existência, como centro, independente do que você é acometido, né? Então, eu sofro, mas eu não fico no sofrimento e eu consigo transcender, expandir, alargar as minhas possibilidades. Então, eu acho que essa ampliação do ser, né? Dessa morada interior que nós temos, porque nós moramos dentro de nós mesmos, né? Essa morada tem que estar gostosa, ela tem que estar confortável, apesar de tudo que nos acontece. E nesse processo, né, eu penso que você consegue ressignificar muitas coisas. Você consegue lidar com as suas crenças autolimitantes, né? Como nós carregamos coisas.
e ressignificar toda essa bagagem de uma vida, né? Nenhuma história é perfeita. Faz o seu caminhar seguir com essa leveza, com esse equilíbrio e com essa saúde psíquica, emocional e mental. É um reconhecimento, né, de quem se é. É um reconhecimento de quem se é honrar a própria história, né? É fazer valer, né? E não estar aqui só passando, né, pela vida, né? A vida é muito mais que isso, muito né? mais. E todos nós, né, somos pontinhos dessa vida. Sim. E se reconhecer nesse processo. E isso que você traz é muito importante, Renan, porque eu já acho que eu trouxe até aqui em alguma conversa, que assim, às vezes, entrevistando pessoas, eu pergunto, né, aquela clichêzão, 3 pontos fortes seus, as pessoas travam. E isso me chama muita atenção. Eu falo, poxa, a pessoa, o que ela faz bem? Todo mundo faz coisas boas, assim. Então, assim, da gente se perceber, né? 3 negativos, a pessoa fala rápido. Não pode 10. Eu falo, gente, né? Então é isso, é de perceber que eu sou muito além. É de se olhar de um lugar muito mais profundo, né? De um lugar muito mais íntimo, que a psicoterapia proporciona, né? O setting terapêutico, ele é facilitador disso, para isso acontecer, né? Esse florescimento. Então, o segundo ponto, eu acho que é por aí também. Sim. E até esse set terapêutico, assim, é tão necessário e tão sagrado. Eu faço um monte de terapias alternativas, assim, como complemento, né? E eu gosto de deixar isso claro, porque senão as pessoas acabam tendo uma ideia que não é pelo menos que eu acredito, assim. Porque, assim, tem coisas que eu falo, na terapia com psicólogo, que vai conseguir fazer um trabalho que as outras podem te ajudar no complemento. Sim. Até para você estar ali de um outro espaço, mas não substitui. Se complementam, exatamente nesse sentido. O leque, né, de autocuidado que nós temos, né, nós temos muitas fontes, né, e nós podemos beber dessas fontes desde que elas tragam benefícios, que nos curem, né? Todas essas fontes nos curam. Então, eu acho que é até uma colcha de retalho, né, que você vai formando, constituindo para nós chegarmos nesse bem viver. Tão sagrado, né? Sim. A gente honrar a nossa vida mesmo. Terceiro ponto que eu penso que pode ser os benefícios, né, o reconhecimento de estar num processo de psicoterapia. Acho que você já sente isso. É um preenchimento de si mesmo, né? É um legitimar a si próprio. É um ocupar esse espaço com você, né? Então, o quanto isso é precioso, né? Porque ninguém te tira, né? Então, você entende que você é o mestre da sua existência, que tudo está nas suas mãos a partir dessa plena capacidade de escolhas e decisões que perpassa por você. Então, você vive melhor em você, você habita a si mesmo de uma forma saudável, gostosa. E isso reverbera no todo, né, Lísia? Quando você tem uma relação mais saudável consigo próprio, o seu entorno também é contagiado por isso. Então, você tem uma qualidade nas relações, né, no seu entorno, uma qualidade de vida que ninguém te tira, né? E nós não estamos falando aqui que não sofremos. Exato. Mas nós não cultuamos o sofrimento, né? Existe o sofrimento, ele te desafia, ele te fortalece a partir do momento que você consegue superá-lo, enxergá-lo de outro lugar e caminhar muito mais inteiro. É um sentimento de inteireza. Esse sentimento de preenchimento é um sentimento de inteireza. Eu estou inteiro em mim. Eu estou em dia comigo mesmo, né? Então, fica mais fácil caminhar e seguir nesse fluxo que é o processo da vida. Sim. E até nesses desafios, quando você vai tomando, né, percebendo que você é mestre de si, é até de um lugar de falar, puxa, o que tem aqui que eu não estou percebendo ainda? Porque sempre tem coisas para te ajudar ainda mais tomar você de você mesma, sabe? Sim, sim. E até como eu reajo nisso, como não, qual é a emoção que me vem nesse desafio? Sim, a psicoterapia traz esse olhar, né, essa autoconsciência de como você funciona na vida. Então, depois de um tempo de psicoterapia, você sozinho começa a ter alguns insights, né, de que eu estou funcionando dessa forma, dessa maneira. E isso te abre possibilidades, né, de escolhas e de decisões. Então, é
é rico, né? Ninguém te tira Muito. isso, né? Ninguém acessa isso, né? É seu. É seu, porque é você, né? É. E cada um de vocês é você, É. né? É se cada vez mais se redescobrir, eu brinco que é entrar em relacionamento com você mesmo, sabe? De se honrar, de honrar sua história, de honrar seus erros. E a partir disso se perceber como um ser único, né? Tomar posse de si, né? Se apropriar. E é isso, né? Esse preenchimento, ele acontece, né? A terapia é um processo facilitador para isso acontecer. Muito. Nos fortalecemos. Aliás, meu Deus, se não fosse terapia, pai, não, nem eu ia me aguentar. Um livro, eu sempre aqui gosto de pedir um livro, que as pessoas, né, são sempre pessoas com muita sabedoria, assim, que livro para você marcou sua vida, que você gostaria de indicar para quem está nos assistindo? É um livro de cabeceira, né, que é da filosofia, mas filosofia e psicologia andam juntas, né, que é do Epíteto, que é um filósofo grego, estoico. Ele chama-se A Arte de Viver. É um manual de sabedoria, de virtude, de felicidade, em que ele traz, né, uma reflexão e um aprofundamento desse lugar de sermos mestres de nós mesmos. Então, são reflexões. É uma leitura muito fácil, são reflexões muito atemporal, né? Então, a qualquer momento, eu costumo abrir qualquer parte do livro e sempre tem uma reflexão que me faz despertar para algo que eu estou vivendo, para iniciar o meu dia, né? Que tem todo esse ritual de autocuidado, né, Lise? A gente precisa pensar em como a gente começa o nosso dia, né? Como a gente termina, né? Qual o primeiro pensamento do dia, qual é o último, né? Esse cuidado para passar por um dia, né? E passarmos pela nossa vida como um processo contínuo, né? E presentes, e presente, né? com essa atenção plena. Pela manhã você trazer esse olhar, né? Seja o ritual que cada um, né, faz, ou seja meditando, vendo uma mensagem, ou só se percebendo, né? Isso te ajuda a entrar em presença para o dia, né? Sim. Tô aqui, obrigada, agora vamos. Né? De como eu inicio, de como eu starto o meu dia, né? Então, eu indico esse livro. É um livro de cabeceira, fica ali, estou sempre bebendo daquela fonte. A Arte de Viver. A Arte de Viver, Epíteto. E é fácil a leitura, não? Muito fácil. Muito fácil. Então... porque quando a gente fala de filosofia, né? Então, às vezes tem uma ideia. Não, é bem fácil a leitura, bem gostosa e cabe, assim, para inúmeras situações. Que delícia. Bom, que falar, né? E me veio muito forte, Ana, você falando, né? Eu sou visual, sobre o processo terapêutico, sobre toda essa jornada, me veio muito forte a imagem de uma flor de lótus, né? Que para ela crescer, ela precisa da lama, né? Ela precisa se fortalecer ali do que deu errado, dos lutos, dela mesma, para ela conseguir crescer e florescer. E eu acho que o processo é muito isso, assim, para mim é uma boa representação do meu, né, como eu vejo a terapia. Assim. Me fez lembrar, né, uma reflexão do Nietzsche, quando você pontuou sobre a flor de lótus, que é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante. Então, é dessa desorganização que a gente chega num lugar muito mais organizado, equilibrado e saudável, né? Então, é isso. É isso. Só encerrar assim, com mais. Gratidão, que delícia, que honra. Obrigada, Lícia. E aí fica vocês com toda essa reflexão, né? Sendo mestre de si. E aí eu convido a vocês, assim, né? Nesse momento que vocês estão nos assistindo, de fazer, né, uma respiração e se perceber, né? Que mestre aí tá, do que esse mestre de si está precisando e fazer, né, o seu movimento para você viver cada vez melhor, feliz e a gente trilhar aí um mundo de muito mais amor. Obrigada, Ana.